manto inteiro de felicidade. Afinal, não basta isso para encher a vida inteira de um homem? Oi, gente! Hoje eu vou compartilhar com vocês os meus lidos do mês de janeiro de 2025. Em dezembro, eu comecei a ler a saga Estilhaça-me e li somente o primeiro livro, que é Estilhaça-me, o nome, é o que dá início à saga. E aí, no mês de janeiro, eu li todo o resto. Então, terminei e finalizei a saga. Foram 6 livros e um conto, que não deixa de ser um livro também, porque tem as suas 100 e poucas páginas. E aqui estão os títulos. Eu vou ler a minha colinha aqui porque são muitos e eu não vou conseguir enxergar enquanto eu tô mostrando pra vocês. Então é o Liberta-me, Incendeia-me, Restaura-me, Desafia-me, Imagina-me e o Aceita-me, que é o conto. Gente, essa série é da sei lá, não sei como é que se pronuncia esse nome aí. MAFE, vou deixar aqui pra vocês o nome. E é uma distopia jovem adulto ali que vai misturar romance com ficção científica e um pouco aí de fantasia. E a história gira em torno da Juliette Ferrars. Ela é uma jovem que tem um toque letal. Então ela tem o poder. Nesse caso acaba não sendo muito bom, pelo menos no início do livro, enquanto ela ainda não sabe manipular esse poder. Mas ela encosta na pessoa e a pessoa morre. Enquanto ela tiver com a mão na pessoa, simplesmente um simples toque dela já a pessoa vai de arrasta pra cima. A Juliette passa anos isolada numa cela porque ela acaba matando uma criança sem querer por causa do toque dela. E aí eles acabam prendendo ela. O universo que ela tá acaba sendo uma distopia porque existe um governo, que é o Reestabelecimento, comandando ali e oprimindo as pessoas. Eles manipulam a verdade, toda aquela questão de distopia que a gente já conhece, muito semelhante a 1984. E aí acontece que o Reestabelecimento descobre a Juliette e decide usar ela como uma arma letal ali pro próprio benefício deles. Então a Juliette vai ter que decidir entre se aliar ao sistema ou se rebelar contra o sistema. Aí ela vai descobrindo ali mais sobre os poderes dela ao longo da série, outras coisas que ela consegue fazer. E ela também vai desenvolver um relacionamento ali romântico com o Warner. Eles são lindíssimos juntos. O Warner é aquele típico personagem completamente apaixonado pela protagonista. É aquele assim que lambe o chão pra ela passar, que é aquele tipo queimaria o mundo por você. É esse tipo de personagem que a gente tanto ama. Então a gente vai ter romance, conflito, aquela questão do crescimento da protagonista. Então ela começa toda ali, ai, bem na dela, quietinha, não sabe quem é, tímida, e no final ela se transforma naquele mulherão. Então a gente vai ter essa questão também. E é uma narrativa bem poética, sabe? Meio diferente, assim, até pra essas sagas juvenis que a gente tá acostumado. Teve, inclusive, várias partes que eu marquei. Eu marquei assim, não, né? Eu marquei assim porque eu li tudo no Kindle. Mas eu marquei várias partes que me chamaram a atenção, me fizeram refletir. Então, apesar de ser uma série juvenil, ela tem essa questão também muito poética por trás. Pra mim, os pontos altos da saga é o romance da Juliette com o Warner, que são as melhores partes, e também as partes dela se descobrindo. Em contraponto, eu acho que eles poderiam ainda ter aprofundado um pouco mais esse romance dos dois, um pouquinho mais, assim. E eu também acho que tem um certo personagem ali, não vou falar muito pra não dar spoilers, mas tem um certo personagem que, cara, não morre nunca. Acontece um monte de coisa com ele e ele permanece vivíssimo. Eu acho que isso foi meio sem graça. Eu acho que ou eles poderiam ter matado ele mais no final da série, e aí ele reviveu uma vez, ok? Ou então ter matado ele de vez no começo e feito outro vilão. Porque eu acho que ficou muito repetitivo essa questão dele morria e vivia, morria e vivia. O finalzinho do Aceita-me, que é o conto, eu achei que faltou um algo a mais. Quando terminou eu fiquei, sério que acabou nessa parte? Porque parece que faltou, sabe? A impressão que eu tenho é que a autora ficou com preguiça de terminar e deixa assim mesmo. Ou, preciso entregar até meia-noite, é 11h59, então toma, leva assim. Essa foi a sensação que eu fiquei. Eu achei que, cara, não foi muito legal aquele final, apesar de o conto ser muito massa, porque vai realmente girar só em torno ali do romance dos dois. Então eu achei legal, mas faltou essa parte. Com relação a hot, né, os hots ali da saga, eu acho bem equilibrado, tá? Não achei assim aquela coisa, nossa, só tem cenas hot e fica aquela enrolação. Achei super bem distribuído isso. Não tem, assim, muitas palavras de baixo calão e aquela bagacerice que tem em alguns livros. É bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo pra ler.
O conto é o único que tem umas coisinhas assim um pouco mais salientes que o restante. Mas se tu quiser parar no Imagina-me, que é o último livro da saga, e não quiser ler o conto, de boa, tá? A história vai finalizar ali. O conto é um a mais, como se fosse um epílogo mesmo. A saga, em geral, eu dou 4 estrelas. E dos livros, o que eu menos gostei foi o Restaura-me, que eu dei 3 estrelas. E o que eu mais gostei foi o Incendeia-me, que eu dei 4 estrelas. Mas, gente, agora vamos pra esse que provavelmente vai ser o pior livro do ano. E olha que hoje é só janeiro ainda. Credence, da Penélope Douglas. Eu li vários livros dela no passado, porque eu tive a pachorrice de começar a série Devil's Night, o mais famoso da Penélope Douglas. Gostei muito, tá, gente? Me julguem, assim, ou melhor, não me julguem, me amem, como diz a minha amiga Laís. Mas eu gostei muito da série e por ter gostado muito, eu fui ler Credence. É um romance jovem adulto e vai contar a história da nossa protagonista, a Tierna, de 17 anos, que é filha de pais famosos e ricos. Os pais dela eram muito famosos e eles acabam morrendo e ela fica órfã. E o tutor legal dela, como ela ainda é menor de idade, o tutor dela vai ser o tio dela, o tio Jake, o irmão do pai dela. Mas parece que é, eu não me recordo bem dessa parte, mas parece que é tio de criação, tá? E isso é importante pra história, que eu já vou falar por quê. Ele mora super afastado da cidade, nas montanhas do Colorado, com os 2 filhos dele, o Caleb e o Noah. Acaba que a Tierna decide se mudar pra lá, com o tio Jake. Ela acha que vai ser bom pra ela, porque ela quer fugir desse negócio da fama dos pais, da mídia em cima dela. Então ela acha que vai ser bom passar um tempo afastada nas montanhas do Colorado. E ela vai lá morar com seu tio Jake e seus primos Caleb e Noah. Aí, gente, resumo da ópera. Ela fica lá isolada com os 3, e aí chega o inverno, eles não conseguem sair. E ela fica com o tio, e fica com o primo, e fica com outro primo, e fica daquele jeito mesmo que vocês estão imaginando. Gente, assim, ó, é um cabaré. Assim, ó, abriu o cabaré totalmente. Ela acaba, num primeiro momento, desenvolvendo um relacionamento mais amoroso com o tio, e uma coisa mais carnal com os primos, só que depois já vira tudo de cabeça pra baixo. O tio é vários anos mais velho que ela, tem mais esse detalhe aí, eu acho que tipo uns 10, 12 anos mais velho que ela. E até aí tudo bem, não acho que seja um grande problema, né? O casal ter essa diferença toda de idade, mas é tio dela. Por mais que não seja de sangue, cara, é meio bizarro, assim. E talvez não seria tão bizarro assim se ela não ficasse com os 3. Com o pai e com os 2 filhos. No caso, o tio dela e os 2 primos dela. Gente, sério, é tenso. Teve horas que eu lia e eu não tava acreditando no que eu tava lendo. Eu realmente não achei que esse livro fosse ser assim. Ah, porque é um livro que quebra muitos tabus e isso é muito bom. Eu ouvi as poucas pessoas que gostaram falando isso. Mas, gente, existem certos tabus que existem porque eles devem existir. Tem certas coisas que a gente não tem que passar por cima. É bom que exista. E é o caso desse livro. Eu acho que ela quis quebrar tabus aqui que não precisava. E a impressão que eu tenho é que ela simplesmente descarrilhou escrevendo um monte de besteira ali pra causar mesmo, entendeu? Eu achei as relações ali dela se desenvolvendo com eles muito rasas. Não gostei com quem ela fica no final. Na verdade, não era pra ficar com nenhum dos 3, né? Mas já que era pra ficar com algum dos 3, eu queria que o que ela ficou fosse o último da lista, entendeu? Não o que ela ficou. Porque não faz sentido nenhum. O relacionamento deles nem existe. Nem existiu o relacionamento. Eles simplesmente ficaram lá algumas vezes e, tipo, só aquilo lá mesmo, nem tinham um relacionamento de conversa, de amizade, não. E aí no final simplesmente estavam apaixonados e iam casar. Não fez sentido, não teve uma relação sendo construída, sabe? Não teve nada disso. Ela construiu relação muito mais com os outros 2 do que com esse que ela ficou. Eu não vou dar spoilers, porque vai que tu quer ler livro ruim, aí eu tô avisando, não vou dar spoiler, mas assim, te vira por tua conta e risco. O livro tem várias coisas assim problemáticas que a autora não lida de uma forma correta, da forma que deveria lidar, entende? Tem algumas partes de abuso, possessividade ao extremo, que eu acho que assim, ó, deveria no mínimo ter um alerta de gatilho, e não tem, nem isso tem no livro, tá? Até vou conferir aqui de volta pra ver se tem. Gente, não tem. Então, assim, no mínimo uma lista de gatilhos, coisa que a autora cagou aqui também, não resolveu não botar. A impressão que eu tenho da protagonista é que ela começa o livro sendo uma topeira e termina o livro sendo uma topeira. Ela não teve, assim, ó, desenvolvimento nenhum, desenvolvimento zero. Continua sendo boca aberta. O livro inteiro boca aberta. Nasceu boca aberta, morreu boca aberta. Eu acho isso péssimo, porque o mínimo que a gente espera de uma protagonista nesse caso é que, ok, tu pode começar sendo trouxa, mas aí tu aprende e vira gente. Mas ela não. Ela continua sendo trouxa o livro todo. Começou sendo trouxa, terminou sendo trouxa. O ritmo da escrita é péssimo. Eu continuei lendo e li muito rápido, tem 400 páginas, tá? Porque eu queria saber logo que desfecho que ia dar. E isso é um ponto positivo pra Penélope Douglas. Ela consegue
prender o leitor. E os outros livros que eu li dela é a mesma coisa, tá? Meio a pegada da Colleen, sabe? Apesar de que a Colleen, meu Deus, trata temas muito mais interessantes do que foi tratado aqui. Não sei nem se dá pra gente fazer essa comparação. Mas a Penélope, ela tem isso de te prender. Então eu li o livro muito rápido, mas o ritmo e a escrita é cansativo, porque são muitas cenas de nheco-nheco desnecessárias, não precisava ter isso tudo, parece que ela tava ali enchendo linguiça. Assim, gente, não recomendo e dei 1 estrela, por consideração. Finalmente, saindo do poço de lama, a gente chega até Noites Brancas, do Dostoiévski. Meu primeiro livro do Dostoiévski, tô muito feliz por ter finalizado. E ela é uma novela, tá? Curtinha e super melancólica, publicada lá em 1848, considerada uma das histórias mais sensíveis e românticas do Dostoiévski. E a gente tem o nosso protagonista que não se sabe o nome, ele só é citado como um jovem sonhador e como um solitário, mas em nenhum momento ele tem um nome. Ele vive assim, sonhando, né, fantasiando sobre várias coisas, e em um certo momento ele tá caminhando à noite em São Petersburgo e ele avista uma mulher chorando em uma ponte. E essa outra mulher é a Nastienka. Eles começam a conversar e desenvolvem uma amizade ali ao longo de 4 noites seguidas. Então, todas as noites eles vão lá, conversam, se conhecem e constroem esse laço de amizade. E é daqui que vem a ideia de Noites Brancas, o título do livro, porque durante essas 4 noites que eles estão conversando, acontecendo ali o fenômeno das Noites Brancas, que acontece na Rússia, que é quando mesmo à noite o céu continua claro. E aí a Nastienka compartilha ali com o nosso jovem sonhador ter se apaixonado por um homem que foi embora e prometeu que ia voltar pra buscá-la. Só que já passou o tempo que ele disse que ia voltar e nada desse homem aparecer. Então ela conta ali pra ele e fala um pouco, se lamenta ali sobre essa situação. Acaba que o nosso jovem sonhador se apaixona pela Nastienka. Ele entra ali num conflito entre o que é realidade e o que é fantasia. E aí eu vou parar de falar por aqui pra que tu possa ler também. Então, sem spoilers. E aí o livro entra muito na questão da esperança e da desilusão, do amor idealizado, dos sonhos e a realidade, então sonhos versus realidade. A questão da solidão, aqui a gente tem um protagonista solitário que vive muito mais o mundo da fantasia do que na realidade. E a história vai questionar até que ponto isso é saudável. Inclusive a frase que eu trouxe no início do vídeo é neste livro que está escrito. Eu escolhi Noites Brancas para ler do Dostoiévski porque eu nunca tinha lido nada do autor e eu quero muito ler Crime e Castigo e outras obras dele. Então eu comecei por Noites Brancas porque me foi recomendado como um livro bom para que a gente tenha esse primeiro contato com a escrita, com o mundo do Dostoiévski. Eu li rapidinho, tá, gente? É uma leitura bem rápida, flui muito bem, é muito marcante. Então assim, amei, dei 5 estrelas. Publicado em 1884, A Cartomante é um conto clássico do Machado de Assis. Traz uma crítica bem ferrenha ao pensamento supersticioso. Tem bastante ironia, aquela ironia clássica do Machado. A história vai abordar a traição, normal, né? Machado quase não gosta de colocar uma traição no meio dos livros dele. O destino e a ilusão humana de querer acreditar no que ele quer que aconteça, no que lhe convém, mesmo que isso fuja à lógica. Que a gente vai ter um triângulo amoroso normal também, né? Se tratando do Machado. O Vilela, a Rita e o Camilo. O Vilela é um advogado super sério e honrado, casado com a Rita. A Rita não tá muito feliz ali com o Vilela, acaba se envolvendo com o Camilo, que é o melhor amigo do Vilela. Então Rita, casada com Vilela, trai Vilela com seu melhor amigo, Camilo. O Camilo começa a desconfiar que o Vilela já sabe de tudo, já sabe da traição, e ele tá com medo, tá com que não passa uma agulha, porque acha que o Vilela pode querer fazer alguma coisa com ele, brigar com ele, até mesmo, ó, né, matá-lo. Então ele tá com medo que isso aconteça e ele visita uma cartomante para que ela conte se realmente isso vai acontecer ou não, o que ele pode saber para evitar que isso aconteça. Enfim, ele vai lá se consultar para saber o que vai acontecer nessa situação. E eu não vou falar o desfecho da história. É claro que o que quer que eu falasse aqui não seria spoiler, porque A Cartomante é um conto super antigo, mas eu sei que muita gente não leu e vale a pena. Ele é curtíssimo, tá, gente? Tem 24 páginas, é rapidinho de ler, a gente lê numa sentada, então eu recomendo muito, é bem legal. Eu dei 4 estrelas porque das coisas que eu li do Machado esse mês foi a que eu menos gostei, assim. Eu dei 4 estrelas, mas vale a leitura, tá? Vale muito a pena, lembrando que também é uma forma da gente começar a ler Machado sem já ir direto para as obras mais densas, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então esses contos são uma forma da gente ir se adaptando à escrita do autor. A mesma coisa que eu falei ali do Dostoiévski, por exemplo. Ainda na pegada de contos do Machado de Assis, eu li também O Alienista. Esse aqui é um pouquinho maior que A Cartomante,
mas também é bem curtinho, dá pra ler em um dia. Foi publicado em 1882 e é um conto satírico e um dos mais célebres do Machado. E o principal tema que vai ser explorado aqui é o conceito de sanidade. A história é uma crítica social e vai explorar ali o que é loucura, o que é normalidade dentro de uma sociedade. Aqui a gente vai ter o Simão Bacamarte, que é um médico super renomado ali na cidade de Itaguaí, que resolve fundar um manicômio. Ele é movido ali pelo desejo de estudar a loucura, né, as loucuras da mente humana, e aí ele começa a internar algumas pessoas desse manicômio, pessoas que ele acha que tem alguma coisa estranha, alguma coisa que não bate muito bem ali. Então ele começa a internar algumas dessas pessoas. Só que com o passar do tempo, ele começa a internar não só as pessoas que têm comportamentos muito estranhos, que talvez realmente fossem meio lelé da cuca. Ele começa a internar pessoas simplesmente por fazer coisas que ele não considera certo dentro da sociedade. Comportamentos assim fora do convencional. Qualquer coisinha é motivo pra pessoa ser internada. Então acaba que ele começa a internar a cidade toda. Todo mundo que pensa ou age ou fala fora dos padrões que ele considera certo vai ser internado no manicômio. E aqui o conto vai abordar essa linha tênue, né, entre o que é considerado loucura e o que é considerado normalidade, sobre que ponto de vista, quem que dita essas normas. É muito massa, gente, é sério, muito legal. Eu dei 5 estrelas, li bem rapidinho também, acho que em 2 dias. O final é muito bom, traz uma reflexão muito massa. Queria já contar aqui o final pra vocês, mas vou deixar vocês lerem porque vai ser muito mais legal, muito mais interessante a experiência de ler. Lembrando que esses contos do Machado e a maioria dos livros dele, se não todos, estão todos de forma gratuita no Kindle, tá? Agora a gente vem para uma das minhas melhores leituras do mês, se não a melhor, ainda no Machado de Assis, A Mão e a Luva. Esse não é um conto, tá? Ele é um romance publicado em 1874 e pertence à fase mais romântica do Machado, antes daquele realismo mais irônico e crítico que ele vai trazendo em Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então aqui é uma fase mais romântica mesmo do Machado. É muito legal ver esse lado e aí depois partir para essas outras obras, que é o que eu vou fazer depois. Então é mais um livro de introdução ao Machado pra gente poder partir para outras obras mais difíceis, né, mais densas depois dela. A Mão e a Luva vai contar a história da Guiomar, uma jovem órfã que foi criada pela baronesa, que é a tia dela. Ela é muito bonita fisicamente, muito inteligente, muito ambiciosa. Então ela quer crescer, né, ascender socialmente. E ela não liga muito pra coisas do coração, sentimento, romance, ela não tá muito interessada nisso não, ela é bem racional. É uma personagem bem pé no chão. Chega um momento que ela se vê diante de 3 pretendentes, o Jorge, o Estevão e o Luiz Alves. O Estevão é o mais sensível e romântico de todos eles. Sempre foi apaixonado pela Guiomar, desde sempre, desde o comecinho do livro. Já começa o livro com ele, expressando ali os seus sentimentos pela Guiomar, então ele é completamente apaixonado por ela. Mas ele é o famoso emocionado, sabe? Emocionado demais. Aí temos o Jorge, que gosta da Guiomar também, mas é aquele não fede nem cheira. É aquele sem graça. E o Luiz Alves é mais inteligente, mais calculista, mais pé no chão. Também acaba se apaixonando pela Guiomar. Ao final do livro, ela acaba escolhendo um dos 3, porque um deles, que eu não vou falar quem, se encaixa perfeitamente com ela. Assim como uma mão e uma luva. Então aqui o Machado vai abordar temas como amor versus razão, a questão do papel da mulher na sociedade, porque a gente tem a Guiomar, que é uma personagem muito forte, muito decidida, dona de si. Lá naquela época, que é uma coisa que a gente não via muito acontecer, a mulher não tinha voz praticamente naquela época, não podia dizer o que queria, o que não queria, e a Guiomar era o completo oposto disso. Ela dizia mesmo e não tava nem aí para as consequências. Ela realmente era uma mulher que tinha voz, era muito decidida, muito determinada. Então a gente tem essa questão do papel da mulher naquela época. E mesmo sendo o romance mais leve, a gente tem aquele toquezinho irônico que é tão único do Machado e tão gostoso de ler. Em vários momentos eu dei risadas genuínas. Então, assim, gente, dei 5 estrelas e é muito bom, recomendo, tá? Esse é o livro que eu li nos últimos dias após fazer meu devocional, Cristianismo Descomplicado, do Augustus Nicodemos. Ele escreveu esse livro com o intuito de facilitar o entendimento de alguns conceitos da vida cristã, da vida prática cristã. Desmistifica várias questões complexas da fé, que são ditas como complexas, explicando que o cristianismo é simples e descomplicado. Então, assim, gente, independente do teu nível de conhecimento bíblico, esse livro pode ser lido, deve ser lido, porque se tu tá começando a tua caminhada cristã agora, ele vai te ajudar a entender de forma muito mais simples, muito mais leve, vários assuntos que podem parecer complicados no primeiro momento. E se tu já é macaco velho na fé igual eu, vai reforçar as coisas que tu já sabe e com certeza tu vai aprender algo novo, algo que vai te chamar a atenção, assim como aconteceu comigo. Então traz temas como oração, como saber a vontade de Deus, divórcio,
blasfema contra o Espírito Santo, coisas assim no geral. Vários temas gerais, assim, que muitas vezes geram dúvidas, até mesmo em crente das antigas, tá? Eu fiz várias anotações, botei vários post-its aqui pra me ajudar quando eu precisar ler sobre algum tema específico, recordar, né, refrescar a memória. Então, assim, gente, muito bom, tá? Muito bom mesmo. Também dei 5 estrelas. Esses foram os lidos de janeiro. Hoje é dia 4 de fevereiro e eu estou finalizando o meu segundo livro de fevereiro. Então, acho que a gente vai ter aí uma média de 8 livros, talvez um pouco menos em fevereiro. E se tu não quer perder quais são, já ativa o sininho de notificações pra não perder quando sair o vídeo. Além dos lidos de fevereiro, também terão outros vídeos falando sobre livros, falando sobre outras coisas. Fica ligado e já ativa o sininho, tá? Um beijo, fiquem com Deus!